Daniel capítulo 10, e nós vamos orar agora. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de prestarmos este culto de louvor, adoração a Ti, e reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade, o Teu favor, a Tua misericórdia sobre todos nós. Tua palavra está aberta neste momento, e nós vamos estudá-la, e pedimos mais uma vez que Tu abras o nosso entendimento, com a unção do Espírito Santo, para entendermos, ó Deus, a Tua mensagem, o significado espiritual que há nesse texto, e o que isso tem de ver com a nossa vida, também com a nossa caminhada espiritual para o céu. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao estudarmos o livro de Daniel, nós precisamos entender que o livro de Daniel tem dois temas centrais, duas verdades centrais. O primeiro é o seguinte: em todo capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 12, apresenta uma aparente derrota do povo de Deus, mas no final sempre é uma vitória. Pode ver, qualquer capítulo que você abrir aqui do livro de Daniel, você vai ver que a princípio parece que o povo de Deus está sendo derrotado, mas no final a vitória é certa. Essa aí é uma das verdades do livro de Daniel. E a outra verdade é que Deus está no controle, Ele tem o domínio. Ele tem o domínio sobre as nações, Ele tem o domínio sobre os reinos, Ele tem o domínio sobre os homens. E Ele quer ter o domínio sobre a nossa vida também. Deus tem o domínio. Essa é uma das verdades do livro de Daniel. E no capítulo 10, como eu disse a vocês, nós vamos ler o texto, nós precisamos ler o texto. Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu rosto era como berilo, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que uma certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras.
e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei, e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Qual é o contexto aqui deste capítulo? Daniel entendia que através da profecia de Jeremias, o povo ficaria lá no cativeiro babilônico durante 70 anos. E por que 70 anos? Por que não 60 nem 80? Por que 70 anos? Por que não 60 nem 80? É porque, segundo a lei de Deus, eles deveriam trabalhar a terra durante 6 anos, e no 7º ano, o que deveria acontecer com a terra? Descansar, era o ano sabático. Então, de 7 em 7 anos, o povo de Israel deveria fazer a terra descansar, não trabalhando na terra. Por isso, a terra, no 6º ano trabalhado, a terra dava produção para 3 anos. Ela dava produção para o 6º ano, ela dava produção para o 7º ano, que ninguém trabalhava, e dava alimento, produção, para o 1º ano do novo ciclo até a colheita. Isso era um milagre de Deus. E no 7º ano, o que eles deveriam fazer? Aquilo que nós fizemos lá no sítio da Maria ontem. É aquilo lá. Eles deveriam se reunir, piquenique, passear, acampar junto. Era isso, era convivência social. Era convivência social durante 1 ano, e a terra lá sem produzir. E eles iriam comer ou se manter da produção do ano anterior. Enfim, essa era a vontade de Deus, que a terra descansasse. A terra descansando, a gente sabe que depois ela produz muito mais. E também a confiança no poder de Deus. Num período de 490 anos, Israel desobedeceu a Deus. Israel não deixou a terra descansar no 7º ano, num período de 490 anos. Então você pega 490 anos e divide por 7, você tem qual número? 70. Por isso que lá em 2 Crônicas, capítulo 36, diz que o povo ficaria no cativeiro 70 anos para a terra, até que a terra descansasse dos seus sábados. Isso está lá em 2 Crônicas, no capítulo 36. Daniel tinha esse entendimento. Então, espera aí, ele já está um senhor de 90 anos, mais ou menos, os 70 anos acabando, é hora de voltar o quê? Para casa. Fazer o quê?
ou reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e voltar a nossa vida lá em Israel. E aí ele tem aquela visão de 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele entendia que 2.300 tardes e manhãs significava 2.300 anos. Então dá um nó na cabeça dele. Espera aí, então não é 70 anos agora não? Nós vamos ter de esperar até 2.300 anos, que negócio é esse? Aí no capítulo 9 ele faz aquela oração de arrependimento, de confissão de pecados. Senhor, nós pecamos contra Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, e assim por diante, para ver se de alguma forma Deus retornava ao seu plano original de 70 anos só. E aí então o anjo vem para poder explicar para ele, não, isso aqui é outra coisa, e aí ele fala até ungido, até Jesus, e assim por diante, 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado, não teria nada que ver com o santuário que estava destruído em Jerusalém. E nós entendemos isso aí. E Daniel então entendeu, ele compreendeu. Então aí vem Ciro agora, o rei da Pérsia, ele faz um decreto para que se restaurasse Jerusalém, restaurasse o templo. E aí o povo vai e recebe dinheiro, recebe recursos, e eles começam a restaurar Jerusalém. Só que os samaritanos, que eles eram idólatras, e assim por diante, não eram mais um povo, como eu poderia dizer, como Israel, havia se misturado com outras nações e assim por diante. Faltou aqui a palavra, mas essa é a ideia. Eles falam assim, nós queremos ajudar vocês. E ele falou assim, não, nós não queremos a ajuda de vocês, porque eles não viam nos samaritanos um judeu puro, é isso que eu queria dizer. Eles não viam um judeu puro, era um judeu que havia casado e se misturado com outras nações, e assim por diante, envolvido com idolatria, coisa e tal. Nós não queremos a ajuda de vocês. Os samaritanos, então, o que fazem? Escrevem aos governadores, escrevem lá para a Pérsia, dizendo, esse povo aqui é encrenqueiro, eles vão reconstruir a cidade, vão reconstruir o templo, eles vão se rebelar contra vocês. Aí o que vem? Uma ordem dizendo para parar a reconstrução de Jerusalém. Essa reconstrução, então, ela é interrompida. E aí, nesse contexto, que Daniel, então, ele sente o desejo de jejuar, nesse sentido aqui, de não comer carne, não comer vinho, não usar o óleo na sua pele, ou na sua barba, no seu cabelo, enfim, durante 3 semanas, 21 dias, jejuando e orando, e pedindo a Deus a misericórdia pelo seu povo, que Jerusalém fosse reconstruída, que o templo fosse reconstruído. Isso foi durante 3 semanas. Passam-se as 3 semanas, e ele vai ter então aqui uma visão, e a visão que ele tem desse ser aqui, é a mesma visão, é semelhante à visão de Apocalipse, no capítulo 1, versículos 9 até 16, que João também viu. Ou seja, Daniel aqui teve a visão de Jesus Cristo, do Filho de Deus. E ele tem esta visão, e quando ele tem essa visão, e aqui é uma situação interessante, ele fica sem forças. Quando ele está vendo o Filho de Deus, quando ele está vendo Cristo, Jesus, ele fica sem forças. Ele cai por terra sem sentido, quando ele ouve a voz desse ser. E aí no versículo 10, diz que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. É como se ele tivesse ajoelhados, as mãos aqui e a cabeça encurvada aqui na frente, entre os joelhos e as mãos. E aí então há um diálogo, e a expressão não temas. Qual era o medo dele?
o medo que a nação não fosse restaurada. O medo que o povo realmente não tivesse o Jerusalém construído e o templo construído. E por que o templo era importante? Através do templo, Deus pregava a redenção dos nossos pecados. E nós sabemos disso. Todo aquele simbolismo apontava para o Messias, aquele cordeirinho que era morto, o sangue que era derramado, o sangue que era levado para o lugar santo, representava o sangue de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. E não somente isso. Ele sabia que era nesse templo que o Filho de Deus seria apresentado, que a glória desse templo que seria reconstruído seria maior do que a do primeiro templo, porque Cristo seria apresentado, o Filho de Deus seria apresentado nesse templo. Então não era somente um lugar de culto, um lugar onde se reuniam para fazer cerimônias. Era o plano da redenção. Era o Messias vindouro que seria apresentado nesse templo. E Daniel sabia disso. E por isso ele é confortado, por isso ele ouve as palavras desse ser que nós acreditamos aqui. Alguns dizem o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel diz o seguinte, a partir do versículo 12: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quantos dias de oração? 21, 3 semanas. E o anjo disse para ele, no primeiro dia, quando você começou a orar, no primeiro dia a sua oração ela foi ouvida. Quando nós oramos a Deus, aplicando o nosso coração, humildade, contrição, é no primeiro dia. É no momento que nós oramos, Deus ouve a nossa oração. Pode parecer que não, mas é no momento que nós oramos. E há situações que você sabe, há situações que Deus ele responde imediatamente. Você sabe disso? Existem situações na sua vida quando você orou e a resposta ela foi imediata. Eu tenho comigo que existe alguns pedidos para Deus que nós fazemos, que esses pedidos são respondidos no mesmo instante. Quer ver uma situação? Quando você pede para Deus apaziguar o seu coração, você está chateado, está aborrecido, está lá, cabeça fervendo, aí você faz essa oração, Senhor, apazigua o meu coração agora. Coloca paz dentro do meu coração. Eu tenho visto isso não somente no meu coração, mas eu tenho visto isso com pessoas que às vezes eu preciso orar por elas em situações de chateação, de aborrecimento, de relacionamento rompido. Você aprende a orar pedindo para Deus colocar paz no seu coração, a paz igual ao seu coração e a paz igual ao coração de alguém. É imediato. Essa é uma das orações que Deus responde no mesmo momento. Na sexta-feira, um grande amigo meu me ligou de Vitória. É um grande amigo, eu o conheço muito. Tem um coração enorme. E de quando em quando ele me liga aborrecido. E não são poucas vezes não, viu, Isaías? Olha como é que ele faz. Ele está com um problema lá com alguém, aí ele liga aborrecido para mim, e aí ele fala como se eu fosse o culpado. Ele é um grande amigo, tá, irmãos? Você tem algum amigo assim? Ele grita comigo, e a Rose olha para mim e fala assim, eu falo, é ele, pode deixar, está tudo bem. E aí eu sei que ele precisa desabafar, colocar para fora. O que eu faço? Eu dou uma cutucadinha nele.
Exatamente. Eu dou uma cutucadinha nele. E aí que ele fala. Aí no finalzinho ele começa a falar, tá bom, pastor, eu liguei para desabafar mesmo. Eu liguei, obrigado aí, não sei o quê. Eu falei, não, mas agora é desse jeito, rapaz, é desse jeito. Não, mas peraí, rapaz, eu preciso falar um negócio com você aí. Eu falei assim, eu aprendi uma coisa, Fernando. É porque enquanto você está falando aí, eu estou orando por você aqui. Eu aprendi, e falei o nome dele aqui, né? Já foi, né? Não, é de Vitória, aquele ali é de Salvador. Já foi. Não, mas de repente ele vai assistir aí, mas ele sabe que ele é um grande amigo. Eu estou orando aqui por você, para Deus apaziguar o seu coração. E aí contei para ele um caso que ele ligou para mim, eu estava na Novo Tempo, ele ligou para mim, eu tive de sair do recinto, e aí eu fui lá para o estacionamento, e no meio do estacionamento lá, eu conversando, e ele porque estava decidido a fazer eu não sei o que, coisa e tal. Eu me abaixei lá no meio dos carros, comecei a orar assim, Senhor, apazigua o coração dele. Senhor, coloca a tua paz no coração dele, apazigua o coração dele, apazigua o coração dele, apazigua o coração. E ele foi a uma cidade lá para resolver uma situação, e ele estava tão aborrecido que tinha alguém que estava dirigindo para ele, que ele não conseguia dirigir. E aí chegou lá, rapaz, Deus tocou no coração dele, ele ligou para mim de volta, rapaz, eu estou voltando para casa, não sei, você está voltando para casa, né? Gente, escuta o que eu vou falar aqui para você. Essa é a oração imediata. Quando você pede para Deus apaziguar o seu coração ou apaziguar o coração de alguém. Não esquece isso não. Outro momento quando você ora e a resposta é imediata. Quando você está fraco, cansado, a ponto de entregar os pontos, você fala, Senhor, renova minhas forças. É na hora. Essa é a oração que Deus fala, não, espera aí que semana que vem eu resolvo o seu caso. Não, é na hora. Sabe por quê? Existe um texto aqui na Bíblia que diz assim, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso é uma promessa de Deus. E aí, com toda humildade e respeito, a gente precisa aprender a pegar Deus na palavra dEle. Aí o que eu costumo fazer? Quando eu estou numa situação dessa, eu falo assim, Senhor, é a tua palavra, é a tua promessa, diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Senhor, eu estou precisando de força agora, e agora eu estou esperando em Ti. Senhor, cumpre a tua promessa, renova minhas forças. A injeção de ânimo é na hora. Não é questão de 30 minutos, 1 hora depois, não, é na hora, forças renovadas. Faça essa experiência com Deus, e repita essa experiência, repita essa oração. Senhor, eu estou esperando em Ti agora, renova minhas forças. É no momento da oração. E outro momento é quando você cai na presença dEle pedindo por perdão dos seus pecados. Ele não vai falar assim, mês que vem eu volto aqui para conversar com você e resolver essa situação, não. É na hora. Ele perdoa os seus pecados em Cristo Jesus. Eu estou citando aqui pelo menos 3 momentos que Deus responde a sua oração na hora. Quando você pede para Deus apaziguar o seu coração, está aborrecido lá com a esposa, você está aborrecida com o esposo, seja lá o que for, pai, filho, pede a Deus. Ele vai apaziguar o seu coração. Quando você está cansado, muito cansado, pede a Deus para Deus renovar suas forças. E quando você está em pecado, peça a Deus para perdoar os seus pecados, é no momento. Aqui nesse texto, fala que a situação levou 21 dias. Ele ouve no primeiro dia, mas a resposta só vem no 21º dia. Por quê? Porque existe um grande conflito. E existe um ser resistindo a este anjo que está vindo responder Daniel, existe um ser que está opondo a esse anjo. E aí a palavra aqui, sar, no hebraico aqui, Daniel utiliza para seres espirituais. É um evento sobrenatural, não é um príncipe humano que está se opondo
há um anjo que vai vir responder a Daniel a sua oração. Aqui é o inimigo, é aquela batalha de Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades. Tá? É o inimigo aqui. Mas espera aí, o anjo de Deus tem muito mais poder do que o inimigo. E aí eles vão aqui travar 21 dias, e agora eu queria que você prestasse atenção numa coisa aqui. Parece-me que existe um combinado, não se assusta com essa expressão não, tá? Um combinado no grande conflito. Tá ok? Vocês se lembram da história de Jó? Sim? Se lembra lá? O que houve lá no local lá de reunião? E o inimigo falou o seguinte: está vendo Jó lá, não sei o quê, assim, se tocar assim, ele vai afrouxar. E Deus fala o seguinte: não, vai lá, pode ir lá. Não houve ali um combinado? Sim ou não? Não houve? Houve. Quais outros combinados existem que nós não sabemos no grande conflito? O que Deus gostaria de fazer e não faz por causa do grande conflito? Por que Satanás ele toca em determinadas situações e Deus não impede por causa do grande conflito? Nós não entendemos, nós não sabemos. Essa situação, pastor, nossos sentimentos aí pela perda da sua tia, né? É lógico, toda essa situação nos comove, e daqui não dá nem para a gente imaginar o que está acontecendo lá. Não dá. É muita coisa. Um amigo meu reportou a história de uma criança lá, autista, que quando a enchente começou, essa criança surtou de tal forma que não conseguiam tirar essa criança do local. Surtou. O que a família decidiu? Permanecer com a criança. A família foi ceifada. Não dá para imaginar o que está acontecendo aqui. E uma amiga, então, ela me mandou uma pergunta a respeito do posicionamento de Deus numa situação dessa. Ela questionou o porquê. A primeira resposta que eu dei para ela, e ainda não terminei a resposta, é que antes de perguntar por que Deus, a gente pergunta quem é Deus. Quem é Deus? Deus é amor. Deus é bondade, Deus é misericórdia. Estabelece-se essa verdade, que é a verdade primária, a primeira verdade, a verdade absoluta, a maior verdade do universo é Deus é amor. Você estabelece essa verdade, Deus é amor, e depois, então, você pode perguntar a Deus por quê. Porque você está perguntando a um Deus de amor. Então, ela pergunta por que Deus, uma tragédia dessa e assim por diante. A gente não tem a resposta, porque a gente não sabe tudo a respeito do grande conflito. A gente não sabe se houve um combinado com respeito a essa enchente e tantas outras tragédias. A gente não sabe. Mas que há. No grande conflito, a gente não conhece todas as coisas. Então, veja aqui, o que está acontecendo aqui? O inimigo ele está se opondo a um anjo. O anjo podia dar um peteleco nele e resolver o problema. Podia ou não podia? Podia, mas não é isso que acontece. Existe uma batalha, parece que existem regras nessa batalha. Parece que existem normas nessa batalha. Deus simplesmente não usa a sua força e vai lá e resolve a situação, porque está havendo aqui um grande conflito durante 21 dias que poderia ter sido resolvido no primeiro dia. Então, algumas situações na sua vida, na sua família, que Deus já poderia ter resolvido há muito tempo, aí você pergunta, por que ele não resolve? É por causa do grande conflito. E a gente não sabe tudo a respeito do grande conflito, a gente sabe que ele existe. E aí, quando a gente confia em Deus, a gente entrega nas mãos de Deus,
na certeza de que se ele resolver hoje, semana que vem, daqui a 21 dias, daqui a um ano, de acordo com a vontade dele, dos desígnios dele, vai ser melhor para nós, porque nós confiamos nesse Deus. Então, 21 dias é para nos mostrar que existe um grande conflito e nós não sabemos todos os detalhes deste grande conflito. E aí ele fala o seguinte, que então surge Miguel, para auxiliar este anjo nesta guerra, nesta luta contra o inimigo. Se levanta Miguel. E algumas pessoas têm dificuldades de entender que Miguel, o arcanjo, é Jesus Cristo. Porque a palavra anjo na Bíblia não é usada somente para o anjo como a gente entende, né? Um anjo. A palavra anjo também ela é aplicada para Jesus. Assim como pastor é aplicado para Jesus e tantos outros títulos são aplicados para Jesus. Então, Miguel, o arcanjo, ele representa Jesus Cristo. Você quer ver isso? Tenho vários exemplos aqui para mostrar isso, mas eu vou mostrar um exemplo só para não ter dúvida de quem é Miguel que vem dar assistência nesta luta, nesta guerra contra o inimigo. Livro de Judas, no versículo 9. Quando o inimigo está disputando o Moisés. Judas 9. Aqui Miguel, ele é chamado de arcanjo, ou anjo principal, ou o principal dos anjos, ou o chefe dos anjos, para distingui-lo dos outros anjos. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. E agora você vai a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16. Ali está o arcanjo Miguel disputando o corpo de Moisés, quando o inimigo veio na contenda. E aqui no capítulo 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Qual arcanjo? Como é que é o nome do arcanjo? Miguel. De acordo com Judas, capítulo 9, versículo 9. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos vão ressuscitar através da ordem de quem? A voz do arcanjo. Ele vai dar uma ordem, e os mortos vão ressuscitar. Arcanjo Miguel. Aqui é muito claro. E aí, para não ter dúvida, você vai a João no capítulo 5, para ver quem é que vai dar. Os mortos vão ouvir a voz de quem? Quem é o arcanjo Miguel, que vai fazer ressoar a sua voz e vai ressuscitar os mortos? João capítulo 5, versículos 25 e 28. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de quem? Do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Você junta esses versículos aqui. Judas 9. 1 Tessalonicenses 4, 16. João capítulo 5, versículo 25 e 28. E você não tem dúvida que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Ele vem para auxiliar. Ele vem para fortalecer. Ele vem para dizer: não temas. Ser forte, ser forte.
Não desiste não, porque embora exista o grande conflito e você não entenda tudo a respeito do grande conflito, esse Miguel, ele continua guerreando e vai continuar guerreando para dar a vitória ao povo de Deus. Ele vem aqui para poder dizer a Moisés, a Daniel, que a palavra de Deus é certa, que a palavra de Deus é verdadeira, que Jerusalém seria reconstruída, que o templo seria reconstruído, que os reinos se sucederiam, Medo-Pérsia, depois Grécia e assim por diante, mas a vitória seria entregue ao povo de Deus. É Miguel. É o Senhor que nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a certeza que nós temos da presença dEle ao nosso lado todos os dias. Esse texto aqui, de Daniel capítulo 10, nos ensina que Deus ouve as nossas orações, que Ele não somente ouve, que Ele atende as nossas orações. Quando é que Ele atende? Há orações que Ele atende imediatamente, há orações que Ele vai atender daqui a uma semana, daqui a um mês, um ano, há orações que Ele vai atender daqui a 10 anos, 20 anos. Por quê? Não se esqueça, nós estamos num grande conflito e não entendemos tudo a respeito do grande conflito, mas Ele sabe o que é melhor para nós. E na hora da nossa fraqueza, na hora da nossa debilidade, tenhamos certeza de que Ele está tão perto, tão perto, tão perto de nós, que Ele nos toca como Ele tocou Daniel. Ele toca para renovar as forças de Daniel. Mas o Daniel, ser forte, Daniel, ser forte. Levanta, Daniel. Continua, Daniel, não desiste. É isso que o livro de Daniel, capítulo 10, diz para nós, entre outras as coisas. Você está passando por um problema, você está passando por uma aflição, você está passando por uma dificuldade, você ainda vai ter que passar por muitas dificuldades. Nenhuma dessas dificuldades, nem todas juntas, deve fazer um povo de Deus, o Filho de Deus, desistir da caminhada rumo aos céus. Porque nós temos Miguel, nós temos o arcanjo, que peleja a nosso favor, que luta a nosso favor, para nos dar a certeza da vitória, a certeza da vitória. E essa certeza da vitória que produz paz no nosso coração. Eu conheci em Niterói, Largo da Batalha, uma senhora chamada Georgina, simples, mora lá em cima do morro, um sotaque bem forte do carioca. E aí, pastor, tudo bem? É desse jeito que ela fala, é assim, é desse jeito. E um dia a Georgina chegou para mim e falou assim: pastor, ora pela minha filha. O que aconteceu, Georgina? Pastor, minha filha de 16 anos, saiu de casa e foi morar com um traficante na Boca de Fumo. 16 anos. Sabe aquilo que deu um nó na minha cabeça? Eu, com 2 filhinhas dentro de casa, pude imaginar o que era uma jovem de 16 anos indo morar com um traficante na Boca de Fumo. E ali está aquela mãe pedindo oração pela sua filha. E aí, em determinado momento, eu falei assim: eu vou orar por ela. Agora eu preciso saber, Georgina, como é que está seu coração? Como é que você está, mãe? Sabe o que ela respondeu? Ah, pastor, eu estou em paz. Como? Eu estou em paz, porque eu sei que o meu Deus vai devolver a minha filha. São pessoas que não veem a situação aqui e agora. Elas têm a certeza de que um Deus está guerreando. Esse Deus ouve a oração. Esse Deus atende a sua oração. Esse Deus toca você no momento da sua fraqueza para fortalecer você, e Ele fala com você: eu vou pelejar, eu vou continuar pelejando com você, e eu vou dar a vitória para você.
Alguns anos se passaram. Eu fui transferido para Campo dos Goitacazes. E um dia o telefone tocou. Era a Georgina. Oi, pastor. Oi, Georgina. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Pastor, se lembra daquela minha filha? Se lembro, Georgina. Eu nunca esqueci dela, não. Não falei para o senhor que Deus ia devolver a minha filha? É mesmo, Georgina. Devolveu, pastor. E ela encontrou um bom rapaz, um bom cristão. Eles se casaram. Eles me deram um netinho. O senhor pode vir aqui dedicar o meu netinho? Deus ouve. Deus atende. Deus toca. Deus peleja. Miguel, o arcanjo de Deus, está ao seu lado, ao lado da sua família. E aconteça o que acontecer, tenha certeza da vitória. E enquanto essa vitória não vem, seja dominado pela paz. A paz pela presença de Deus. Fernando vai cantar um hino agora. Eu quero pedir a você que você, nesta noite, você renove a sua entrega a Deus. Se você está passando por uma aflição, por um problema, por uma dificuldade, se você está sentindo como Moisés aqui, que as suas forças estão se esvaindo, estende a mão para o céu hoje. Ouça Deus falando ao seu coração, que Ele vê você, que Ele ouve a sua oração, atende o seu pedido, que Ele vai fortalecer você todos os dias da sua vida, até o último dia, até a vitória final. Se for o seu desejo fazer essa entrega, quando o Fernando estiver cantando, você fique em pé em oração. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus para ouvir a nossa oração. As preces com fé enternecem seu coração. Ele ouve os clamores e não nega seus favores. Deus nos ama e nos dá o que é melhor. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós.
Deus responde, Deus cuida de nós. Querido Deus, assim como tu fizeste com Daniel, faze conosco nesta noite. Dize ao nosso coração agora, faze-nos ouvir a tua voz, dando-nos a certeza que tu ouves, tu respondes, tu cuidas, ó Deus, de cada um de nós, e vai continuar cuidando todos os dias da nossa vida, embora enfrentemos situações que não compreendamos, como também Daniel não compreendia, mas que confiemos em Ti, que entreguemos o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, entreguemos tudo, Senhor, sobre o Teu altar, dedicando-nos a Ti sem reserva, na certeza de que Tu nos amas, de que Tu tens cuidado de cada um de nós, e que Tu vais, ó Deus, nos conduzir à vitória final, porque Miguel, o arcanjo, o Filho de Deus, peleja por nós. Dá-nos essa certeza, e que essa certeza produza muita paz no nosso coração, e o desejo, Senhor, incontrolável, de Te servir todos os dias da nossa vida, como ato de reconhecimento e gratidão. Por isso nos entregamos agora em Tuas mãos, e pedimos a Tua bênção sobre nós, a unção do Teu Espírito Santo, a proteção dos Teus santos anjos, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.